Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Irmã Francisca Azevedo trazendo mais um vídeo para compartilhar aqui com todos vocês. Espero que estejam bem, onde quer que você esteja. Onde chegar esse vídeo, você possa interagir comigo, tá bom? Hoje é sábado, dia 8 de novembro, sim. Novembro, estamos aqui no finalzinho do ano e estamos aproveitando esse tempo para compartilhar, para interagir com os nossos irmãos, nossos amigos. E sejam vocês todos bem-vindos. Quem não for inscrito, fica à vontade, se inscreva, tá, gente? Deixe bastante joinha nesse vídeo. E assim nós vamos aqui compartilhar a palavra do Senhor. Amém? É isso, gente. Eu estava refletindo bastante nesse tempo difícil, né? Que a natureza está revoltada. E eu estava pensando, sabe o que, gente? Nós oramos pelos nossos problemas, pelas situações que nós acompanhamos dos nossos parentes, dos nossos familiares. Nós nos preocupamos com os problemas pessoais, e cada dia que passa fica mais difícil, as coisas tudo muito caras, não é verdade? O nosso dinheiro pouquinho, muitas vezes a gente quer fazer um pouco mais e não temos condições financeiras para fazer. E isso está no meu coração, eu estou sempre pensando sobre isso, sabe, gente? Mas nos últimos dias, onde você chega nas redes sociais, está anunciando muitos desastres, tempestades, mortes, está anunciando o mar também, as ondas altíssimas, chega até 3 metros de altura, da altura da água do mar. E é tanta coisa, minha gente, que está acontecendo com a natureza, e nós esquecemos de orar pela natureza, sabe? Eu não sei você que está me acompanhando nesse vídeo, se você é um homem de fé, uma mulher de fé. Eu não sei se você frequenta uma igreja, se você lê a Bíblia, sabe? Se você, de alguma forma, se preocupa de olhar para a natureza, olhar para os céus, o calor que está cada vez mais em muitos lugares, insuportável o calor que está fazendo. Eu não sei se você reflete sobre isso, se você pensa sobre isso. E se você é um homem de oração, uma mulher de oração, se você tem orado por isso, gente. Pensa comigo, é muito sério o que está acontecendo. E muita gente, eu creio que estão desapercebidos que essas coisas são sinais dos finais dos tempos, são os sinais dos finais dos tempos. Entendeu, gente? Mas é necessário que a gente ore por isso também. Eu creio que Deus quer que a gente interceda pela natureza, sabe? Nessa madrugada aqui no bairro que eu moro, gente, muito vento, muita chuva, chuva pesada, aquela pancadona de chuva grossa, grossa, grossa. E quando a gente liga o rádio, você logo está sabendo que muitas árvores foram, né? Teve o desabamento de muitas árvores, teve muitas mortes, teve muitas inundações. E eu não poderia deixar, gente, de trazer isso aqui para o vídeo, para compartilhar com vocês, porque de repente tem alguém desapercebido, tem alguém que não está prestando atenção, que precisamos sim orar, falar com Deus. Eu sei que eu tenho falado pouco também com Deus, eu preciso orar mais, sabe, gente?
Eu falo por mim também que eu preciso orar muito mais do que eu tenho orado, do que eu tenho buscado ao Senhor. Mas a minha oração silenciosa, sempre estou aqui, olha, nas minhas ideias, indagando com Deus, pensando no Senhor, como que é que o Senhor está vendo tudo isso na terra. E é sobre isso, gente, que eu estou aqui no vídeo compartilhando com vocês. Fica até o final do vídeo. Não vai embora, não me deixe sozinha. Fica aí no vídeo, deixa o seu like. Se você sentir no seu coração de compartilhar com mais pessoas, compartilha qualquer um dos meus vídeos, inclusive esse. E você compartilha para que a gente possa dar assim um alerta para o povo orar mais, considerar mais, sabe? Ter mais amor pelo próximo. Nós estamos vendo assim, gente, que o amor já esfriou. Muita gente já não está mais amando o seu semelhante, não está amando mais nem os que estão com dentro da sua própria casa, sabe? E é muita coisa que nós temos para apresentar para Deus em oração, não é verdade? Eu estou diante da palavra de Deus em Lucas 24, a partir do verso 13, gente. Está a história de dois homens que eles andaram com Jesus. Eles presenciaram Jesus fazendo muitos milagres. Jesus ensinando a palavra, Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando os mortos. E eles estavam insatisfeitos, porque esses dois homens eles estavam andando para o caminho de Emaús e eles estavam conversando entre eles, assustados, sem entender por que que o Senhor Jesus ensinou tanto bem, tanto a palavra, tanto amor. E Jesus expulsou tantos demônios de tantas pessoas. E eles perguntavam um para o outro por que que Jesus aceitou os malfeitores matarem ele. Sabe? Eles não estavam aceitando, não estavam conformados. E eles estavam conversando entre eles a caminho, sabe? Foi quando Jesus já estava ressuscitado. Jesus tinha acabado de ressuscitar e Jesus resolveu acompanhar aqueles dois homens. E diz aqui, olha, quando Jesus chegou e confrontou eles, e Jesus disse, e ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ainda deformado, com o rosto inchado, né, gente? Jesus tinha acabado de ressuscitar e eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus disse, e por que estáis tristes? Uma coisa que me chama a atenção na palavra de Deus, minha gente, é que o Senhor nosso Deus não gosta que eu e você fiquemos chateados pelo que aconteceu com Jesus. É difícil a gente saber do sofrimento que Jesus passou e a gente não ficar satisfeito, assim, a gente ficar... Eu realmente peço perdão a Deus por mim, gente, porque Deus, ele tinha um plano, tinha um propósito. Senhor Jesus se entregou, sabe? Ele se entregou aos malfeitores, porque o Senhor Jesus sabia que era um plano do Pai, era um propósito.
E se o Senhor não tivesse aceitado os malfeitores fazer com que ele fosse maltratado até chegar ao ponto de morte de cruz, você e eu hoje não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos aqui falando do amor dele, porque foi através do sacrifício que ele sofreu na cruz por nós que nos trouxe até aqui. Então, minha gente, eu quero dizer uma coisa assim para vocês. Eu demorei a aceitar o Senhor Jesus ser morto da forma como ele foi, maltratado como ele foi, sabe? E lendo esse texto, você pode conferir na sua Bíblia, Lucas 24, gente. Você pode ler todo esse capítulo. Tem, sabe quantos versículos? Tem 53 versículos. E aqui o Senhor Jesus prova para você e para mim, quando ele acompanhou aqueles dois homens insatisfeitos com a morte de Jesus. E eles não reconheceram Jesus quando o Senhor Jesus confrontou eles, né? E ele estava deformado, ele estava irreconhecível ainda. E por isso que aqueles homens não reconheceram o Senhor. Muitas vezes você também não é reconhecido por alguém. Muitas vezes nós não somos reconhecidos pelo que somos, pelo amor que nós temos, sabe? Pela bondade que nós carregamos no nosso coração, pela boa índole que nós temos, nós não somos reconhecidos. E por isso que em outra referência o Senhor também fala na palavra que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a luz que está em você, que está em mim, muitas vezes incomoda as pessoas. As pessoas não respeitam a luz. As pessoas não gostam de olhar para você e para mim e ver o nosso rosto brilhando com a luz de Cristo Jesus. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Espírito Santo de Deus ficou operando em nós. E isso é para sempre. Amém, gente? Quem está entendendo, deixa um comentário aí bem bacana para a irmã Francisca. Eu estou resumindo, esse texto é muito valioso, de Lucas 24. Então, gente, o Senhor Jesus, ele se entregou aos malfeitores por amor de você e de mim. E ele nos deu o direito de orarmos, né, ao Pai. E através do sacrifício do Senhor, nós temos esse acesso ao Pai. E até hoje, né, gente, nós estamos tendo esse privilégio de orarmos e sabermos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Jesus. O vídeo está ficando grande, gente, mas é por amor a Jesus que nós estamos aqui. E todo sábado eu senti um desejo no meu coração, até aqui o Senhor está me ajudando a cumprir com esse desejo de trazer um vídeo aqui para o canal. Aproveite esse tempo, gente. O tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se estamos. Então vamos aproveitar o pouco tempo que nós temos para a gente confraternizar a palavra do Senhor, para a gente dar esse testemunho maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo venceu a cruz por nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso, gente. Foi muito bom chegar aqui, compartilhar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Glória a Deus, se você ainda não refletiu bastante nessa palavra de Deus, reflita, porque é muito bom, é precioso demais. É o único bem que nós temos nesta vida que levamos para a vida eterna. Quem crê nisso, gente, um beijo para você, um beijo no seu coração. Glória a Deus, se Deus permitir, no sábado que vem estarei aqui. E se o Senhor permitir, estivermos vivos, com certeza o Senhor vai me dar essa oportunidade de voltar sábado para compartilhar com todos vocês. Um beijo,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.